Senhoras e senhores, muito que bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui nesse canal mais uma vez vendo esses vídeos excepcionais de língua portuguesa. A princípio, antes de tudo, se inscreve e deixe seu joinha nesse canal, é fundamental para que ele cresça e para que eu consiga te ajudar, né? Você me ajuda a te ajudar no fim das contas. Então, como muito prometido aí, a pedido de muito aluno, a pedido de muitos alunos mesmo, né? Fala sobre técnicas argumentativas, sabe? Fala sobre redação, fala sobre estrutura, fala sobre técnica argumentativa para o desenvolvimento. Resolvi trazer esse vídeo. Esse vídeo, portanto, vai ser a sua segunda dose da vacina para a sua prova de redação, prova de soldado da Polícia Militar. Tá chegando. Então tem que se preparar, evidentemente, né? Tem que praticar. E não pode dar erro 404 na cabeça de jeito nenhum. Por quê? É de suma importância que você vá para a prova sem vícios na linguagem, sem vícios de escrita. Vícios esses que são abomináveis e descontam muito, né, pontos na sua nota final. Um exemplo de vício é separar o sujeito do verbo ou o verbo do complemento por vírgula. Tá? Isso aí é um vício, muitas pessoas fazem. Ou separar a oração principal de subordinada por vírgulas, enfim, tá bom? Sem complicar muito a vida de vocês, vamos falar sobre estrutura de redação e técnicas argumentativas para desenvolver o seu texto. É fundamental que você anote todas as dicas e não faça besteira na sua prova. Show de bola? Então, para a gente começar, a ideia de redação, como eu disse no primeiro vídeo, vai estar relacionada à defesa de um ponto de vista. Dissertar, né, é defender um ponto de vista de forma clara, objetiva, coerente e coesa. Coerente no sentido de, se você é favorável a determinado tema, toda a sua argumentação, da introdução à conclusão, deverá girar em torno do fato de você ser favorável àquele tema. Então presta bem atenção aqui comigo. Suponhamos que nós temos um tema sobre o aborto no Brasil. Show de bola? Vamos lá. Para você conseguir argumentar com clareza, com efetividade, você precisa identificar primeiro qual é a sua tese central. Você é o que em relação ao aborto no Brasil? Olha, eu sou contrário. Show de bola. O seu texto, vamos deixar isso aqui num segundo plano e vamos para a estrutura do texto. O seu texto vai ser dividido em 4 parágrafos, essencialmente, tá? Tem aluno que faz 6 parágrafos, 5 parágrafos, mas esses daí já são bem utópicos, são visionários, né? E para fazer isso aí em 30 linhas é complicado. Então 4 parágrafos, essencialmente, está de bom tamanho para sua prova. Desses 4 parágrafos, nós teremos um para introdução, tá? 2 parágrafos para o desenvolvimento, show de bola? E o que sobrou é a conclusão. Um parágrafo para a conclusão, para concluir o seu texto, tá? E aí o que acontece? O que alguns professores falam para os alunos é o seguinte, eu vou desmistificar isso para desconstruir essa ideia na sua cabeça. Presta bem atenção aqui. Seu texto é dividido, portanto, em introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Show de bola? Alguns estudantes aí, alguns não, né, muitos, além dos vícios, dos adágios que usam para começar a redação, e aí, claro, já vou entrar em outro assunto, que é a ideia de você usar o muito se discute no Brasil, é notório que, 2 pontos merecem destaque, ou é notório que muito se discute no Brasil e tal. Isso aí eu vou falar no próximo vídeo, mas, além desses vícios, desses deslizes, muitos estudantes seguem algumas dicas tétricas, algumas dicas medonhas, e eu não sei de onde que esses estudantes tiram isso. Não sei se é passado desde o ensino médio, enfim, eu por ser um aluno de escola pública, fiz o meu ensino médio essencialmente em escola pública, né, integralmente em escola pública, eu sei que o ensino médio público no Brasil deixa lacunas quanto à preparação para a vida, a preparação, por exemplo, para o Exame Nacional do Ensino Médio, para futuros concursos, enfim. E a redação ilustra, né, a redação ilustra exatamente esse despreparo por parte do ensino público no Brasil, tá? E aí o que muitos estudantes falam, no meu ensino médio a professora falava para eu fazer isso. Só que pra gente aqui, para uma função mais VUNESP, para uma função mais argumentativa, mais dissertativa, persuasiva, no sentido de convencer o leitor, né,
a gente vai seguir essa ideia de argumentar tudo, em todas as partes do texto, sobre a ideia, como eu falei aqui, contrária, tá? Ou favorável. Nesse caso nós vamos usar o contrário como exemplo, tá? Mas vamos lá. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre eles, né? Para falar aí na ideia de técnicas argumentativas e tal. Mas na introdução o que você faz? Você faz um spoiler, dá um spoiler do seu texto. A galera que assiste série aí vai saber claramente o que é spoiler. Spoiler no sentido de dar uma prévia, né? De contar antes o que vai acontecer. É o boca de bolsa, o linguarudo que fala antes da hora. Então você vai falar ali resumidamente. Eu diria que a sua introdução é um resumo. Show de bola? Aí o que acontece? Na introdução você vai apresentar... Deixa eu colocar mais para baixo isso aqui para organizar melhor. Na sua introdução você vai apresentar as suas teses. Show de bola? Geralmente, 2 teses são apresentadas na introdução. É o que eu aconselho todo estudante essencialmente. Apresente 2 teses na sua introdução para você sequenciá-las no desenvolvimento. Se você quiser também, o que você pode fazer? Apresentar uma alusão, no sentido de referência, ou uma citação. Tá? Vou dar uma pausa agora e explicar sobre isso aqui. Alusão ou citação. O cara acha que é só chegar lá e jogar a tese. Tese pra gente aqui são os seus pontos de vista, tá? Só que o cara acha o seguinte: não, vou chegar na prova, já vou jogar logo o meu ponto de vista. Então a gente tem o seguinte: introdução. Aí o cara vai: meu ponto de vista é tal, meu ponto de vista é tal. Ele não vai colocar, evidentemente, na primeira nem na segunda pessoa, mas vai colocar os pontos de vista diretamente sem contextualizá-los. E é aí onde mora o problema, né? É aí onde filho chora e mãe não vê. Por quê? Se você não contextualiza o seu ponto de vista, a sua introdução ela não segue aquela ideia de que todo parágrafo, de que toda estrutura, todo texto precisa seguir a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isso quer dizer que na introdução você tem o começo da introdução, o meio da introdução e o fim da introdução. Show de bola? Ainda assim, por outras palavras, né, você expõe um argumento, explica e fundamenta. Ou fundamenta, explica e expõe, enfim, fica a seu critério. E essa estrutura de apresentar citação ou alusão é bacana. A galera que vai prestar, por exemplo, a polícia militar, né, vai prestar a prova de soldado, é de suma importância que chegue na prova dominando os artigos da Constituição Federal, que tenha em mente uma gama de artigos da Constituição Federal. Sobretudo, o artigo 5º da Constituição, que fala sobre isonomia e tal. Então, é de suma importância. Em cursinhos, por exemplo, eu já peguei alunos que não sabem o que diz o artigo 5º da Constituição. E abismado eu fiquei naquele momento, mas enfim, a gente mata, exorciza aquele mal da pessoa na hora e vida que segue. Então é de suma importância que você tenha em mente alguns artigos da Constituição para você usar, por exemplo, na sua introdução. Por quê? Enriquece o texto. Trazer uma outra área de conhecimento enriquece o texto. Falar de uma outra área, por exemplo, falar sobre sobre a independência dos Estados Unidos, a independência do Brasil, enfim, fazendo um paralelo com o seu texto ajuda muito, tá? E para não dar erro 404 na sua cabeça, se você não quiser falar sobre um fator histórico, afinal de contas, a alusão vem de referência, você pode fazer uma citação de algum autor, de alguma música que você gosta, desde que tenha conexão ou que você consiga fazer a conexão com o tema que você está argumentando, tá bom? E aí, para a gente continuar, você apresenta suas teses. Suas teses correspondem aos seus pontos de vista. Show de bola? E aí você vai resumir quais são os seus pontos de vista em 2 tópicos, né, na ideia de 2 teses. Resumidamente, a introdução é o lugar de você fazer uma breve apresentação. Show de bola? E aí o que acontece? No desenvolvimento é o local de você detalhar. Então você tem aqui, em um outro plano, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Tá? O que fazer? Se você tem 2 teses, você tem tese 1 e tese 2. Show de bola? Então, o que você vai fazer é detalhar a tese 1 no desenvolvimento 1.
Da mesma forma, você vai detalhar a tese 2 no desenvolvimento 2. Ou seja, você vai explicar a sua tese 1 no desenvolvimento 1 e explicar a sua tese 2 no desenvolvimento 2. Tópicos bacanas, tópicos fundamentais, né? Que podem auxiliá-lo aí na sua argumentação no desenvolvimento. Seguir a ideia, já entrando no quesito de desenvolver a redação, você pode seguir a ideia de causa, show de bola, ou consequência, tá? E aí você vai, por exemplo, falar, sei lá, sobre o aborto no Brasil. Então vamos lá, você é contrário. Você vai explicar as causas da sua tese 1 sobre o aborto no Brasil e a consequência da sua tese 2 sobre o aborto no Brasil. Então isso aqui tudo tem que estar relacionado, tá bom? Tem como você trazer primeiro consequência e depois causa? Fica complicado. Tem como você saber o efeito de um problema sem antes saber o que causa o problema? É estranho, tá bom? Então siga a ideia de causa e consequência que fica bem bacana, tá? Outra coisa que você pode fazer no seu desenvolvimento, e aí eu já vou até apagar aqui essa lousa para eu detalhar melhor essa ideia do desenvolvimento e trazer as técnicas argumentativas para a sua prova, né? Afinal de contas, a dificuldade de muitos é introduzir o assunto sim, mas quando o cara consegue introduzir, é aquele carro velho que não funciona de jeito nenhum, fica no tranco, mas quando pega, vai embora, então o cara vai indo, argumenta pra caramba e vai indo embora. Quando chega no desenvolvimento, ele argumenta o desenvolvimento 1, aí no 2 ele já dá aquela travada e não consegue dar prosseguimento. É isso aqui, essa parte desse vídeo destina-se a você que se identificou aí com essa situação hipotética que eu coloquei. De travar no desenvolvimento, de não conseguir passar do desenvolvimento 2 ou nem passar do desenvolvimento 1. Então vamos lá, você tem o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. O que você pode fazer? Quais temáticas você pode abordar ao longo dos seus desenvolvimentos? No desenvolvimento 1, você pode falar sobre a ideia de causa, tá? Para ficar mais fácil, embora também seja uma causa que eu vou colocar agora, mas para ficar mais fácil, você pode falar sobre o que alimenta, tá? Ou então o que impulsiona. Show de bola? Presta bem atenção aqui. Impulsiona o problema, tá? Ou então, para ficar melhor, né? Em vez de o que impulsiona o problema, você pode seguir essa ideia de o que incentiva o problema, tá? Lembrando que o seu tema pode ser um problema, mas também pode não ser. Pode ser, por exemplo, sobre a presença da tecnologia no cotidiano dos brasileiros. Então, em vez de problema, sei lá, vai ser o fator. Então, o que impulsiona o fator? O que impulsiona a presença da tecnologia no cotidiano dos brasileiros? Então, o que impulsiona isso são as novas necessidades frente à era tecnológica, por exemplo, tá? Então, você pode seguir isso aqui. Presta bem atenção nisso. No entanto, você tem a ideia de consequência, tá? Consequência. E aí o que você vai fazer aqui? Também para ficar mais fácil, você pode trazer aqui num outro tópico a ideia de o que impede, tá? O tema, eu vou colocar tema, mas lembrando que o tema pode ser um problema ou não. O que impede o tema de ser resolvido ou fomentado. Tá? Fomentado no sentido de impulsionado, de incentivado, tá? Então, por exemplo, se você está falando sobre a presença da tecnologia no cotidiano dos brasileiros ainda, você pode seguir a ideia de causa e consequência? Pode. Mas se ficar mais fácil para você, você pode falar, olha, o que impede a presença da tecnologia no cotidiano dos brasileiros de ser impulsionada? Aí você tem que falar, né? Você pode falar a respeito da falta de acesso aos meios tecnológicos pelas as populações mais carentes, né, as populações mais carentes economicamente falando. Então você tem toda essa opção aí. Show de bola? Aquela população mais carente não consegue adquirir o meio tecnológico porque não está inserida naquela era. Show! Acabou. Tá bom? Então, isso aqui é super bacana. Agora, para introduzir algo, para começar a falar de alguma coisa ou acrescentar um argumento, você precisa trazer alguns conectores para sequenciar as ideias.
E aí, nesse caso, lembrando que aqui você vai detalhar a sua tese 1 e aqui você vai detalhar a sua tese 2, o que você pode fazer nos desenvolvimentos é trazer um pouquinho a ideia do conector, né, para dar a sequenciação, para dar o prosseguimento no seu texto. E aí, nesse caso, o que eu aconselho para os alunos é usar, né, no desenvolvimento 1, o a princípio. Show de bola? E aí você pode colocar a princípio, vale ressaltar, reticências, tá? E no desenvolvimento 2, como você vai apresentar um argumento que complementa, que está relacionado ali e tal, você usa o por outro lado, tá bom? Ou você pode usar o conector ademais, ou, vou colocar aqui embaixo agora, o outro sim, e por aí vai, tá bom? Eu vou disponibilizar uma lista de conectores aqui para vocês conseguirem usar na redação, tá bom? Prosseguindo então aí essa ideia de redação, para finalizar o seu texto, nós temos a conclusão. O que você faz na conclusão? Conclui, finaliza, tá? Portanto, na conclusão é o lugar de você apresentar uma solução para aquilo que foi exposto. O que muitos alunos fazem é falar o que poderia ser feito, e o interessante é você usar um verbo no imperativo no sentido de deve ser feito. No sentido de que aquilo deve ser feito, deve ser implementado para impulsionar ou resolver. Show? Só que há algumas perguntas que são fundamentais para o seu texto dissertativo. E essas perguntas precisam ser respondidas obrigatoriamente para que você consiga fechar o seu texto direitinho, de forma coesa e harmônica. Que perguntas são essas? Então olha só, conclusão. Na conclusão você tem que falar quem vai fazer. Show de bola? E aí eu já vou explicar aqui o macete. Você vai falar como vai ser feito. Show? Você vai falar onde vai ser feito e o objetivo. Tá? Então vamos supor aqui que o tema é sobre o racismo no Brasil. O Estado deve promover campanhas nas mídias televisivas com o objetivo de conscientizar a população sobre o racismo no Brasil. O Ministério da Educação deve promover cartilhas nas escolas com o objetivo de conscientizar os alunos sobre o racismo no Brasil, tá? Então esse quem aqui corresponde ao agente. Show de bola? O agente que vai resolver tudo aquilo que você argumentou. E resolver pode ser no sentido de impulsionar, de melhorar e tal. O como é a forma, tá? O onde é o local, tem uma interrogação aqui, e o objetivo é o efeito, é a causa esperada, é o efeito esperado por adotar todas essas medidas aqui. Então, quem vai fazer? Aí você tem o Gomes. Quem são esses indivíduos aqui? E aí você tem o pentagrama. Gomes é governo, ONG, ministério, imprensa, família, eu estou abreviando, tá? Mas você vai acompanhando aí, escola e sociedade. Show de bola? O que o governo pode fazer? Pode investir, pode disponibilizar verba, as ONGs podem promover campanhas, doações de cesta básica, de roupas, enfim, você pode ser bem abrangente, bem específico. O ministério, por exemplo, o Ministério da Educação, ele vai investir no setor competente, que incumbe a ele algumas atribuições. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde vai investir ou vai, sei lá, regulamentar algo para a saúde. A imprensa pode promover campanhas, pode divulgar, pode fazer propagandas e tal. A família pode conscientizar, pode educar. A escola pode fazer cartilhas, palestras educacionais. E a sociedade pode fazer tudo. A sociedade pode fazer, sei lá, se organizar para fazer projeto de lei, pode fazer campanhas de arrecadação comunitária, enfim. Aí fica a seu critério. O importante é que para essa ideia de agente da resolução, você tenha em mente qual é a atribuição de cada órgão. Então, por exemplo, no caso de quem vai prestar a prova de soldado da Polícia Militar, é importante saber quais são os tipos de polícias que há no Brasil, tá? E desses tipos de polícia,
saber qual é a atribuição de cada um. Então, qual é a atribuição da Polícia Militar? É tal. A Polícia Civil é tal. A Polícia Ambiental é tal. Para que você consiga detalhar melhor, né? Aí você tem, sei lá, PRF, enfim, para que você consiga detalhar melhor o que o agente vai fazer, em qual âmbito o agente vai atuar e por aí vai, tá? Então, essa ideia de GOMIFES tá bem resumidinha aqui, porque você às vezes apresenta, você sabe o que tem que ser feito, o local e tal, mas não sabe quem é que vai fazer. Então, por exemplo, num tema sobre fake news no Brasil. Fake news no Brasil, tá? Quem pode resolver algo sobre a fake news no Brasil? A imprensa, por exemplo. Então, uma coisa bacana que você pode falar é a imprensa resolvendo. Você não vai falar, por exemplo, que a escola vai falar sobre fake news. Pode falar? Pode, mas não fica tão específico, tão direto quanto a ideia da imprensa. Aqui fica uma coisa mais genérica, tá? Então, o como é a forma. E aí você tem campanhas, cartazes, cartilhas, palestras através de lei, através de campanha nas redes sociais, campanha na televisão, propaganda no rádio, enfim, você tem várias formas aqui no sentido de como, tá? O onde vai ser resolvido é o local em que aquilo vai ser feito. Então você tem na mídia, no Congresso Nacional, nas escolas, fica a seu critério. E o objetivo é o efeito esperado. O efeito no sentido de reduzir algum problema, ou então de você impulsionar algum problema, aumentar algum fator. Show de bola? Fechamos conclusão. Tem conector também para começar a conclusão? Tem. Eu vou colocá-lo aqui agora, porque eu vejo isso aqui dentro de alguns textos e eu fico muito contente mesmo. Gosto bastante, porque dá um ar mais bacana para sua conclusão, no sentido de que você está fechando o seu texto. Então você fala o seguinte: infere-se, portanto, tá? Vírgula, vírgula, que medidas precisam ser tomadas para, e aí você tem o reduzir se o tema for um problema ou impulsionar se o tema for algo benéfico. Então, infere-se, portanto, que medidas precisam ser tomadas para reduzir algum fator ou impulsionar algum fator. Aí você dá o ponto final, tá? Reticências e aqui o ponto final. Show de bola? Aí é onde você começa a apresentar. Dessa forma, tal, o GOMIFES, sei lá, o governo deve fazer leis, tá? Ou então, sei lá, elaborar leis, show de bola? Elaborar leis onde? No Congresso, show de bola? Com qual efeito? Com efeito de regulamentar, vou abreviar, tá? Sobre as penas do racismo. Show de bola? E esse regulamentar que eu me refiro é de tornar mais severa, né? Tornar mais severa aquele tipo de pena que já é aplicada. Então você precisa apresentar algo que não tenha sido feito ainda. É algo que possa ser feito. É algo que eventualmente possa ser feito sim por um agente. Não necessariamente vai ser feito, mas você precisa apresentar uma proposta exequível. Ou seja, uma proposta que pode sim ser executada. Show de bola? Lembre-se sempre que quando surgir dúvidas, pense o seguinte: eu posso apresentar uma citação no meu texto e posso apresentar um dado estatístico. Eu posso copiar dados do texto motivador? Isso é arriscado, tá? Buscar coisas diretas dos textos motivadores é muito arriscado, porque se você vai lá e pega um argumento, sei lá, no Brasil 9 a cada 10 mulheres hesitam em fazer denúncia, né, sobre a agressão doméstica, sei lá, em tal ano, né, um argumento bem específico. Então, se você pega esse argumento especificamente e leva ele para sua prova de redação, além de mostrar ao corretor que aquele argumento é muito específico e é muita coincidência você ter aquele argumento na sua cabeça daquele determinado tema que você nem sabia, e evidentemente o corretor tem, né, o conhecimento do texto motivador, ele vai saber que aquilo ali é paráfrase, é cópia, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado.
Outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos é pensar na pergunta de como é o que existe, naquele conceito metafísico de o que existe. Então, por exemplo, se você está falando sobre o aborto no Brasil, o que existe? O aborto no Brasil. Como é o que existe? Como é o aborto no Brasil? E aí você tem que explicar. Pode falar das suas vivências? Pode, fica a seu critério. Não de uma forma direta. O tipo de interlocução pedida é uma interlocução mais impessoal, ou seja, uma interlocução voltada à terceira pessoa. Em vez de usar no Brasil percebemos o uso de tal coisa, você fala no Brasil percebe-se o uso de tal coisa. Por quê? O percebemos está conjugado, é o verbo perceber conjugado na primeira pessoa do plural. Então você está trazendo o percebemos, e aí o cara fala assim, ah, mas eu não coloquei, né? Não quis dizer isso, mas está sim, olha só. Percebemos. Quem percebemos? Nós. Show de bola? Então tem que tomar muito cuidado. Em vez de usar isso aqui, aí você vai para o eles, tá? Então você tem que, ou então o ele, sei lá, ele percebe, tá? No Brasil é perceptível, você pode usar isso. Ou você pode usar o seguinte, no Brasil percebe-se um grande aumento nos casos de tal coisa. Então é muito interessante, e o conteúdo da minha próxima aula vai ser sobre isso aqui, sobre colocação pronominal, né? Próclise, mesóclise e ênclise para sua redação, tá? A minha próxima aula eu vou abordar isso aqui para que você use justamente na sua redação, para evitar esse negócio de percebemos, analisamos, notamos, vemos, porque denota pessoalidade no texto. Outra coisa é o uso do possessivo. Muitas pessoas usam, por exemplo, no nosso Brasil. Tem que tomar muito cuidado porque isso aqui também expressa pessoalidade. E o texto dissertativo no parâmetro VUNESP para a prova de soldado é pedido em um formato mais impessoal. Ou seja, um texto em que o leitor não se exposiciona diretamente no sentido de estar na primeira pessoa ou na segunda pessoa, tá? Eu, por exemplo, há muito tempo, quando fui prestar a prova ali no meu primeiro ano de ensino médio, coloquei uma redação minha por desconhecimento em minha concepção. E até hoje nunca fui aprovado com aquela redação. Será por quê? Né? O tipo de interlocução então conta muito. Show de bola? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Sempre que precisar, procure-me. Show de bola? Foco na aprovação. Se houver dúvidas ainda, volta o vídeo. E claro, se não conseguiu sanar as dúvidas, deixa nos comentários aqui que eu vou estar respondendo todo mundo. Paz e amor, foca na aprovação e tudo de bom, gente. Tchau, tchau.